Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de mais um brasileiro. Ele resumiu bem a história dele, mas ele toca bem na ferida, assim, de alguns pontos que é interessante a gente discutir. Só um parêntese. Eu hoje fiquei sabendo, através de alguns amigos, que a igreja anunciou que agora mulheres e acho que crianças ou jovens vão poder testemunhar batismo, né? O Deus Mormon mudando de ideia aí para poder, mudando seus, não digo nem ideia, mudando seus dogmas, né, para poder se adaptar melhor à sociedade, à necessidade, às necessidades, né, da sociedade, contradizendo, né, o versículo no livro mesmo, no livro deles mesmo, né, chamado o livro de Mormon, onde diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque se mudasse, deixaria de ser Deus. Ah, tá, mas aí o argumento deles é que é revelação moderna. Não importa, né? Deus não deveria mudar de ideia e mudar revelações, mas tudo bem. Só vou deixar aí para você pensar um pouquinho, tá? Então tá bom, vamos conhecer a história desse brasileiro que resumiu bem a experiência dele, mas ele tocou em alguns pontos, assim, bem na ferida e vale muito a pena a gente conversar sobre isso, tá? Tô com a garganta arranhando, desculpa. Ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Tenho 25 anos. Fui membro da seita por 6 anos. Hoje sou resignado, mas foi tempo suficiente para que eu pudesse ver onde realmente estava. No começo, tudo são flores. Fui batizado escondido da minha família. Por ser uma família tradicionalmente católica, isso seria horrível. Porém, eu não frequentava a igreja católica há anos. Eu já naquela época era incrédulo e cético, mas eu realmente quis acreditar. Depois do batismo, a coisa que eu mais ouvia na igreja era: vá para a missão. Via uma pressão tão grande nisso, a liderança falava de missão comigo todo domingo. No começo eu não queria ir, mas depois de tanta pressão, cedi. Minha família aceitou a ideia. Minha mãe ficou com raiva de mim, mas depois de um tempo, ela e meu irmão foram batizados. Os missionários iam em casa todos os dias, na minha casa todos os dias, e isso contribuiu para eles mudarem de ideia sobre a igreja. Fui para a missão, servi em São Paulo. Eu vi que aquela visão dos missionários da igreja em geral, para quem é membro novo, é totalmente diferente daquela visão de dentro, a real. Na missão ouvi tantas histórias, embora não tenha evidências delas, são histórias pesadas. Um exemplo é a história de sexo entre missionários e presidente de missão abafando o caso para que ninguém soubesse. Outra foi que um bispo ofereceu sua filha para um elder estrangeiro rico e deixou que tivessem relações. Para mim aquilo era estranho porque eu não fazia ideia que aquilo acontecia. Para mim eram todos certinhos e eu não concebia a ideia de que lideranças encobriam. Mas enfim, eu levei aquilo como sendo só boatos. 2 anos se passaram e eu realmente aprendi. E digo isso pelo lado pessoal, mas não espiritual. Porque eu, mesmo vendo tudo aquilo, ainda tinha um pouco de ceticismo quanto à igreja e até mesmo à existência de um Deus. Fiz muitos amigos e isso foi bom, amigos sinceros. Mas depois disso, de descobrir tantas coisas horríveis da igreja e questionar algumas pessoas, eu ouvia a frase: a igreja é perfeita, os membros não. E eu pensava: como pode ser perfeita se encobre tudo isso? Eu realmente via todos os erros e sabia de muitas coisas em relação a Joseph e sua conduta, mas não queria acreditar. A velha dissonância cognitiva. Ouvia sempre que se não está no site oficial da igreja, então não é verdade. Já em casa, a pressão para casar, foi só aumentando. Era na igreja, no instituto, nos corredores, eu ouvia: vai casar quando? Era muito chato. Até um dia que eu encontrei uma pessoa para mim, que sentia o mesmo que eu. Nesse tempo eu já não estava mais tão ativo assim.
Ela era de longe e nós decidimos morar juntos. Ainda não havíamos casado no civil, porém fomos morar juntos. Mas a gota d'água foi quando o bispo foi na minha casa na manhã de um domingo bater na porta para saber se estávamos dormindo juntos ou não. Porque ele sabia que não havíamos casado no civil. Isso para mim foi o cúmulo. Desde aí eu parei de vez de ir. E sendo bem sincero, eu me senti muito melhor depois que parei. Como você disse uma vez em um vídeo sobre se sentir mal quando ia à igreja, eu também. Eu não me sentia suficiente, bom o suficiente, tá? Achava que sempre estava errando e nunca ia conseguir ser melhor. Na verdade, eu estava apenas sendo psicologicamente coagido a mudar quem eu realmente era e colocar uma máscara e não ser feliz. Eu já era incrédulo desde que me entendi por gente e de repente me vi ateu. E isso até que me confortou. Me vi livre desses sistemas de religião mascarada. Acho que eu não nasci com o órgão da fé. Não desmereço quem acredita. Presta atenção nessa parte, tá? Mas eu não acredito. E acho que as pessoas que sentem isso devem procurar entender o que sentem para que não só acreditem, como também saibam. Associam muito o ateísmo a mau caráter, mas isso não é verdade e as pessoas precisam saber disso. Muito obrigada, meu querido, por ter mandado a tua história pra gente, tá? Tem algumas coisas que eu gostaria de convidar você a visitar novas perspectivas. Se você não gostar delas, descarta. Mas é assim que eu hoje, como ex-mórmon, vejo a história dele, tá? Primeiro, o fato da família dele ser católica não impediu que ele fosse batizado escondido da família, tá? Já conversamos sobre liberdade religiosa, né? Os missionários são treinados a irem por aí, ensinar as palestras e batizar quem quer que seja, mesmo que isso vá contra, né, contra a vontade da família. Se tem um membro da família que quer ouvir as palestras, vamos dar essa palestra na capela ou em algum outro lugar, na casa de um amigo, mas vamos batizar. Não existe respeito, não. Eles são treinados para fazerem isso. Isso já é um problema, né? Ele diz aqui que logo que ele foi batizado, ele começou a sofrer uma pressão para ir para a missão. Ele usa a palavra pressão. Ele disse que todos os domingos ele era entrevistado pela liderança para coagirem ele a ir para a missão. Ele fala claramente aqui que ele não queria ir, mas depois de tanta pressão, ele acabou cedendo. Essa foi a palavra que ele usou. Bom, o que você precisa entender é uma coisa. Trabalho missionário, você não pode dizer que ele é voluntário, que ele é um trabalho voluntário e ao mesmo tempo dizer que ele é um mandamento. Ou ele é um trabalho voluntário ou ele é um mandamento, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Porque os rapazes que decidem firmemente não ir para a missão, eles sofrem um prejuízo moral. Sim, já falamos várias vezes sobre isso. Irmão, não foi para a missão, estranho, né? Por que será, né? As moças já olham para ele de lado porque ele não serviu missão. Então, muitos jovens, eles vão por conta da pressão. Ou porque já foram criados assim. E desde pequenininhos escutam os pais falarem que ele é um futuro missionário. Eu quero te fazer uma pergunta enquanto a gente fala sobre esse assunto. O que a esposa do presidente Nelson, a esposa do presidente Dallin Oaks e a esposa do presidente Henry B. Eyring têm em comum? E a esposa do presidente Monson, que é falecido. O que essas 4 mulheres têm em comum? Nenhuma delas se casou com o ex-missionário. Mas a tua filha precisa casar com um, né? Você entende? Entende? Como esse mandamento é para você,
é para o teu filho, é para a tua família, mas os grandões aqui de Salt Lake, eles estão isentos. É claro que eles vão encontrar desculpas para justificar. Todos eles, por coincidência, têm uma carreira muito bem sucedida. Presidente Monson também teve. Ele nunca trabalhou para nenhuma empresa, exceto para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde jovem. Tá? Dá uma pesquisada na história dele. Então, eles não precisaram servir missão. Para eles não foi mandamento, mas para o teu filho é, né? Agora, se o teu filho encontra um motivo para justificar o fato dele não ir para a missão, ele fica, pum, marcado. Pode prestar atenção se é verdade ou não. Então ele foi. Aí ele escutou aquelas histórias ali como boatos, né, de missionários tendo relações sexuais entre eles. Quando acontece isso, é um escândalo, né? Ai, como é que pode, meu, fulano de tal quebrou o sétimo na missão, foi mandado embora, né? Você não deveria falar mal e apontar o dedo para esse jovem que quebrou o sétimo. Ele teve relações sexuais porque ele está numa fase da vida dele que os hormônios sexuais dele estão a 1000 por hora. Ele só foi. O problema não é ele ter tido relações sexuais na missão. O problema foi ele ter ido para a missão, porque muito provavelmente ele não queria ir. Ele foi por quaisquer motivos, menos porque ele realmente queria estar lá. Então o problema está com o sistema da tua igreja e não com esses jovens. Na verdade, esses jovens são normais. Então não aponta o dedo para a vítima, aponta o dedo para a tua igreja, porque ela deveria respeitar a decisão dos rapazes individualmente de servir uma missão ou não. A missão deveria ser considerada como trabalho voluntário e não mandamento. Você quer seguir o profeta? Então não manda teu filho para a missão. Nenhum dos 3 membros da primeira presidência serviu missão. Irmã, por que seu filho não vai para a missão, hein? Irmã, ele está seguindo o profeta. Só isso. Ele termina dizendo que ele se tornou ateu, tá? E ele fala algo muito interessante aqui, que é verdade. Muitas pessoas associam o ateísmo a mau caráter. Presta atenção numa coisa. Eu já comentei com você anteriormente que menos de 3% da população carcerária aqui nos Estados Unidos é ateia. 97% da população carcerária se autodenomina cristã ou de alguma outra... de algum outro credo religioso, tá? 97%. Isso te fala só uma coisa, que religião não é sinônimo de bom caráter e ateísmo também não é sinônimo de mau caráter. Você não deveria julgar ninguém, nem eu. Nós não deveríamos julgar quem é cristão, quem é ateu, budista, espírita, adepto ao Islã. Não julga ninguém. Os ateus, como eles não acreditam nessa coisa de sacrifício expiatório, como eles não acreditam em vida após a morte, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, tá? Eles não acreditam que eles podem se arrepender e tudo mais. Eles procuram fazer o melhor que eles podem por automotivação e não por culpa, vergonha ou medo. Isso já torna os ateus uma parte muito boa e muito especial, eu diria, da população em geral. Presta atenção na atitude dos ateus, presta atenção se eles respeitam ou desrespeitam pessoas de outros credos religiosos. E dá uma olhada aqui na descrição, nos comentários do meu vídeo, quantos mormons que se dizem retos e dignos, pum, me metendo malho, desrespeitando a mim e a outras pessoas que me apoiam. Cuidado com a aparência do bem. Não rotula as pessoas não são mercadorias. Nós somos seres humanos, cada um de nós é uma caixinha de surpresas, porque esse órgão aqui dentro da nossa cabeça chamado cérebro, uau, ele é imprevisível. Então religião nenhuma garante selo de qualidade para um ser humano, isso não existe. Ex-missionário, ateu, você corre o risco de se decepcionar com um ex-missionário e corre um sério risco de ser surpreendido pela bondade de um ateu. Cuidado com o preconceito e cuidado com a aparência do bem. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.